Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Estava com saudade de estar aqui juntamente com a parte deste povo que eu creio vai morar no céu. E como o pastor Flávio já disse, é também para nós uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos, pessoas que a gente tem um grande carinho, um respeito, como o pastor Flávio, o pastor Joaquim, né? E aí o pastor estava me perguntando ali por que eu estava sumido. Disse, a culpa é do pastor Flávio, né? Que na hora que ele chama, a gente procura estar atendendo com muito carinho o convite dele. Então, nós estamos alegres e nessa noite estar aqui com vocês para falar do amor de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, irmão Pelegrino, que nesta noite se dispôs a estar aqui juntamente conosco. Deus possa continuar vos abençoando, em nome de Jesus. Irmão, nós vamos ganhar tempo, nós vamos para a palavra de Deus, e eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 5. 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o hino primeiro que o pastor cantou é um hino que ele fala muito conosco, desde a época do saudoso Jair Pires, quando Deus conduziu a cantar este hino. Deus deu essa letra para o cantor Jair Pires. Agora me alegrou quando o Gerson Rufino fez esse CD em lembranças do Jair Pires, né? E agora ouvindo na voz do pastor Flávio, mais me animou ainda, né? E este hino foi uma realidade na minha vida. Quando eu sofri o 4º infarto, eu só ouvia este hino dentro da sala de espera para saber o resultado da última bateria de exame. Foi quando Deus falou para mim que ele ainda ia sair dali e muito ainda ia pregar a palavra dele. E por isso eu estou aqui nessa noite, pela misericórdia do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, e o verso de número 5. Eu gostaria de pedir a todos que possam se colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. E te louvo, porque às vezes nós falamos, vou ficar de pé só porque esse pastor aí está falando. Não, é a palavra de Deus. Se você for diante de um juiz, você não entra de qualquer jeito. Se você for em um batalhão da polícia, você não entra. Depende da empresa que você não entra de qualquer jeito. Então, a palavra de Deus que está acima de tudo, melhor nós estarmos de acordo. Amém? 1 Reis 19, versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Em algumas palavras diz, algumas traduções diz sobre o zimbro. Mas que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta. Podemos assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, esse versículo, refere-se a Elias, um dos homens mais conceituados dentro do Evangelho, o primeiro profeta mencionado na Bíblia, um homem que falava e Deus o respondia na mesma hora. E agora, nós olhando para este versículo, nós vemos um homem triste, frágil, debilitado e pedindo, naquele momento, até a sua morte. Falando, olha, não sou melhor que meus pais, é melhor que eu morra, acabou, não tem mais jeito para mim. Mas nós vamos recordar um pouco de Elias. Elias, eu gosto de falar de Elias, porque Elias para mim é uma expressão ou uma convicção de que Deus é maior do que tudo. Elias aparece na Bíblia no capítulo 17 de 1 Reis, e dentro da sua aparição, ele vai desafiar um rei e um reinado. Como? Ele chega diante do rei por nome de Acabe e disse: Acabe, só vai chover o dia que eu orar.
Deus atende a ordem ou a palavra profética que Elias lançou e para de chover. A chuva não aparece mais. Imediatamente Deus agora dá uma ordem para Elias. Elias, sai daqui, vai lá para o Querite e fica ali por algum tempo. Olha, Deus estava ordenando ele sair de um lugar aonde ele havia profetizado que jamais choveria enquanto ele não orasse. E agora Deus o ordena dizendo, vai lá para o Querite. Querite é um rio onde a água está fresquinha, ainda tem água até um certo tempo, vai para lá. Eu imagino, irmão Pelegrino, que naquela hora ele falou, Deus, mas e o comer? A água tem, mas e a comida? Deus disse, não se preocupa não, meu filho. Assim como eu estou mandando você ir, assim como eu já disse que lá tem água, o resto é comigo. Eu vou tomar conta, eu vou dar direção para tudo. E a Bíblia Sagrada nos relata que ali no Querite, Elias foi alimentado durante 6 meses por corvos, por um pássaro com o nome de corvos. Algum acredita que o corvo é carniceiro. Deixa eu te explicar, o corvo ele só se torna carniceiro quando ele não tem o alimento pronto, o alimento fresco para ele se alimentar. Então ele vai se alimentar daquilo que aparece para ele. E é interessante nós sabermos que Deus agora ordena aqueles corvos que vai levar este alimento para este homem de Deus durante 6 meses. E 6 meses eu imagino que Elias, quando dava por volta de 11, 11h30, ele dava uma olhada no sol e disse, lá vem um corvo. Quando dava por volta de 3 horas da tarde, eu imagino que ele olhava para o céu e disse, lá vem um corvo. Quando dava por volta de 6, 7 horas da noite, eu imagino, pastor Flávio, que ele olhava para o céu e dizia, lá vem um corvo. Por que o senhor está afirmando tanto isso, pastor? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E eu quero pregar nesta noite. Deus ainda está no controle da situação da tua vida. Então, durante 6 meses, ali está Elias, se alimentando, trazido o alimento pelos corvos. A água ele tinha no ribeiro. Mas acabado ao fim de 6 meses, a Bíblia diz que Deus agora aparece novamente para Elias e diz, meu filho, desce, sai daqui e vai lá para Serepta, que é de Sidom, e habite ali, pois ali já ordenei uma mulher viúva para que te sustente. Olha, imediatamente Elias, ouvindo a voz de Deus, ele desce a direção, a caminho de Serepta, e ali ele vai habitar, porque Deus havia ordenado. Mas é interessante nós entendermos que quando Elias chega naquela cidade ou naquela região, a Bíblia diz que Elias se depara com uma mulher. E esta mulher está apanhando ali alguns cavacos para ir fazer a sua última refeição, para que ela e o filho morram imediatamente. Mas é interessante, eu quero aqui abrir um parênteses rapidinho para você entender algo de Deus. Serepta, no original ou no aramaico, quer dizer lugar de fundição ou purificação. Por que o senhor abriu este parênteses, pastor Abimael? Deus só vai agir na nossa vida quando a palavra dele estiver fundida no nosso coração e nós tivermos sido purificados das coisas ruins deste mundo. Tem muita gente achando que Deus vai abençoar ele de qualquer jeito. Tem muita gente achando que Deus vai operar milagre na vida dele se ele tiver com a vida bagunçada, se ele tiver com a vida desconcertada. Aprenda um negócio aqui nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus. Deus só vai começar a te abençoar depois que você passar pela purificação e a palavra de Deus estiver fundida, travada, entranhada na tábua do teu coração. Prova para mim, pastor Abimael, eu provo para você. Capítulo 1 do livro de Josué, a Bíblia diz que Deus chama Josué e diz, Josué, meu servo Moisés morreu. É necessário que você assuma este povo e transporte ele para a terra que eu prometi. Ele diz, espera aí, eu não dou conta. Ele diz, espera aí, dá conta sim. Aonde tu colocar o pé, eu coloco junto com você. Aonde você chegar, eu chego junto com você. Mas antes, ó Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. E se possível, grava ele na tábua do teu coração. Então, para mim receber de Deus, primeiro eu preciso me purificar. E depois eu preciso fundir a palavra de Deus dentro do meu coração. Esse é o ponto. Agora, voltando para a mensagem. A Bíblia diz que
quando ele se depara com aquela mulher, a ação de Elias é: mulher, peço-te, buscai para mim um pouco de água. A mulher vai saindo para buscar a água. E essa cabecinha que Deus me deu por misericórdia, de filho de nortista, com mineiro, ela às vezes causa algumas imaginações. E uma dessas imaginações, lendo este texto, é que naquela hora que ele disse assim: mulher, buscai um pouco de água, eu te peço, o anjo deu um cutucão na costela dele. Disse: Elias, essa aí é a mulher que vai cuidar de você. Ele disse: espera aí, como? Que maneira que essa mulher vai cuidar de mim? Deus disse que é uma mulher viúva e é ela que vai me alimentar. Eu disse: é essa aí, moço. Ai, moço, olha aqui, essa mulher está apanhando cavaco. Se ela fosse uma mulher de posses, rica, de alguma situação financeira boa, ela mandaria alguém, ela não estaria apanhando cavaco. Ele disse: mas é essa aí. Ele disse: é. Disse: mulher, fazei-me assim primeiro. Buscai um pouco de pão, eu te peço. Ela disse: pão não, água eu tenho. Mas pão eu não tenho. Disse: por que, mulher? Disse: vive o teu Deus. Eu vim aqui, apanhei 2 cavacos. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer a última refeição, um bolo para mim e meu filho. Nós vamos comer e assim vamos morrer. Mas quando ela abre a boca para dizer: diz assim, vive o teu Deus, ela deu a chave para o profeta. Porque o profeta sabia que tudo estava no controle de Deus. Você precisa entender que tudo na sua vida está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, é palpável o nosso Deus. E Elias agora disse: mulher, então faça assim. Vai lá e fazei tudo conforme a senhora ia fazer. Mas primeiro traz para mim. Porque o Deus que eu sirvo não deixará faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até que se faça chover sobre Israel. Agora entenda um negócio junto comigo aqui interessante. Um punhado é só aquilo que cabe no miolo da mão. Isso é um punhado. A medida de um punhado é isso. É só o que cabe aqui. Um pouquinho de azeite é um dedinho desse aqui dobrado. É o fundo da bacia, da botija, do vidro de azeite. É só isso aqui. Aí aquele homem libera uma palavra dizendo: não vai te faltar. Faltava e foi alimentado durante 3 anos. 3 anos Elias, a mulher e o filho dela foram alimentados por aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite. Sabe por quê? Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus não perde nada do seu controle. Tudo por Ele foi estrategicamente designado para a nossa vida. Mas é necessário nós entendermos. É necessário nós compreendermos que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância difícil que nós vivemos. E agora, ele diz para aquela mulher: faz para mim. Ela vem e faz. E durante 3 anos, eu imagino, era o susto daquela mulher. Quando ela chegava todo dia naquela panela para fazer o alimento, lá tinha farinha. Quando era no outro dia, ela voltava novamente, lá estava farinha. E assim foram passando 3 anos, até que Deus agora ordena a chuva. E é interessante nós entendermos que depois desses 3 anos, a Bíblia Sagrada diz que o povo ainda não entendendo, Deus só manda a chuva. E o povo ainda não compreendendo o poder de Deus, a grandeza de Deus. Deus agora manda ele desafiar os profetas que se diziam profetas de Baal. E dentro desse movimento, Elias volta novamente a ser usado por Deus para mostrar-nos que Deus está no controle de tudo. Ele chega lá e diz: olha, Deus é só um, e é o Deus que eu sirvo. Baal não é Deus, Baal não é nada, Baal não faz nada. O meu Deus faz, o meu Deus é Deus sobre tudo. E aquele povo não acreditava, Acabe não acreditava. E ele lança o desafio, diz: manda aí os teus profetas, os profetas de Baal gritar. 450 homens gritando, se mutilando, pulando de um lado para o outro, e nada acontecia. Mas quando Elias, e aqui eu quero abrir mais uma vez um parênteses para que o crente venha entender. Primeiro eu falei de purificação, depois eu falei de palavra de Deus fundido,
E agora eu quero falar um negócio para você. Sem você consertar o altar, sem você botar a sua vida em ordem, Deus também não vai te responder. Pastor, o senhor está me maldizendo? Não, é a palavra de Deus que está escrita assim. A primeira ação de Elias, quando ele chegou diante daquele momento a qual ele ia invocar Deus, foi consertar o altar. E tem muita gente por aí de altar desconsertado. Não adianta, meu irmão. O altar tem que estar consertado. Tem que estar no controle. Tem que ter, irmão. Se não tiver sob o controle de Deus, não tem jeito. Nada vai para frente. E tem gente achando que Deus... O pastor estava me falando ali do moço, que ele se levantou contra mim. Eu já estou cheio de um bocado aí, dos camaradas que não gostam de mim, fala mal de mim, diz que não vai com a minha cara, que eu não sou antipático, irmão. Só que eu tenho convicção. E a minha vida foi separada para servir a Deus. A minha vida foi separada para servir a Deus. Um homem que Deus livra de 4 infartos, 3 pneumonia, e faz uma 765 lencar na cabeça dele, Deus tem algum propósito com ele. E eu acredito nisso. Então eu separei a minha vida para servir a Deus. Não é qualquer coisinha que vai me contaminar. Não, de forma alguma. Sei que sou cheio de falha, como é normal do ser humano, mas eu procuro sempre fazer a vontade de Deus. Então, quando nós estamos com o altar consertado, com a vida em pleno vapor, em plena direção daquilo que é a vontade de Deus, ninguém faz nada que Deus não vai nos justificar. E sabe o que é interessante? Primeiro, por que Elias primeiro deixou os profetas clamar? Porque ele sabia que aquilo ali era combustível para ele nos ensinar para hoje, que com a vida consertada diante de Deus, pode levantar quem quiser contra nós. Deus nos fará vencedor sobre essa situação. Ele invoca, Deus manda fogo, daí vai, passa um tempo, Deus agora diz que manda chuva, e vai acontecendo os milagres. Acabe não acredita mais na chuva, ele disse vai chover. O moço dele por 7 vezes vai até a banda do mar. Somente na 7ª vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu entendo que naquela hora Elias disse, esse é o sinal. Esse é o sinal de que Deus está no controle. Vai lá e avisa para Acabe ir embora, porque vai chover. E Elias vê as manifestações de Deus, porque ele entendia que Deus estava no controle de tudo. Mas chega um dia, e é esse texto que nós acabamos de ler, a qual Elias esqueceu que Deus estava no controle. Elias esqueceu que Deus estava no controle, pastor Fábio. Porque naquele momento que Jezabel se levanta contra ele, a ação dele é fugir. A ação dele é pedir a morte. A ação dele é desanimar, achar que estava só. Irmão, nós não precisamos de um batalhão, nós precisamos de um Deus conosco, e nada ficará diante de nós. Nós não precisamos de um batalhão, nós precisamos de um Deus na nossa vida. E agora Elias, a palavra diz que Elias sai ao deserto. E ao caminho de um dia no meio do deserto, Elias encontra-se debaixo de um pé de zimbro. E ali Elias pede a sua morte. Disse, olha, não sou melhor que meus pais. É melhor que eu morra. É melhor que Deus, o Senhor me leve. Aí, deixa eu te mostrar que Deus está no controle até no meio do deserto. Zimbro é uma árvore que ela não nasce em deserto. Zimbro é uma árvore oriunda de países gelados. Zimbro só dá no norte da Europa. É só em países gelados. Se você for estudar, depois você pega lá a palavra zimbro e procura saber aonde que nasce zimbro. Zimbro só nasce em países gelados. Mas então por que tinha um zimbro lá no meio do deserto? É o primeiro sinal que mesmo quando você acha que Deus não está contigo, Ele ainda está no controle da tua vida. Ele ainda está no controle da situação. Mesmo quando você está desanimado, mesmo quando você acha que não tem mais saída, Deus ainda mostra no seu grande poder que Ele está no controle de toda a situação. Você imagina uma árvore que não tem a sua
situação de nascer no meio do deserto, aparecer no meio do deserto? Providência de Deus, controle de Deus, e Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da sua situação, indiferente do que você estiver passando. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, não me preocupo com o que você está passando, eu quero te deixar uma certeza hoje: Deus ainda está no controle da tua situação, Deus ainda tem poder para mudar essa situação para algo melhor. Deus está no controle. Mesmo assim, debaixo daquele zimbro, ele ainda pede a sua morte. E Deus ali manda um anjo. A Bíblia diz que o anjo apresenta-se a ele e disse: Elias, meu filho, levanta, come, bebe e anda. Olha aqui de novo Deus. Quando ele profetizou que não ia chover, Deus mandou ele para o Querite. O que tinha no Querite? Água fresca. O anjo levou para ele. O que tinha no Querite? Alimento, pão. O anjo também levou para ele. Eu não sei como foi a sua convenção, eu não sei como foi quando você chegou a Deus, mas Deus está mandando eu te dizer: assim como Ele foi lá no começo, Ele está sendo agora no meio da tua jornada, porque Ele ainda tem um controle da tua vida. Por que o senhor diz assim, pastor? Porque ninguém vem para Deus sendo que Deus não opera um milagre por ele. Não tem ninguém. A maioria de nós, irmãos, viemos para a casa de Deus, servir a Deus, quando nós estamos passando uma situação difícil, e Deus se manifesta a nós, fazendo algum milagre, respondendo alguma petição. Mas ao longo da nossa caminhada, ao passar dos anos, é tendencioso em nós desanimarmos, achar que Deus esqueceu, achar que Deus não vai fazer mais nada. Mas lembre lá atrás, Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é início, Ele é meio, Ele é fim. E Ele está aqui nesta noite para te dizer: eu ainda tenho controle, eu ainda tenho controle da tua vida. Ele come, bebe e volta a dormir. O anjo volta de novo. Diz: você não entendeu nada, rapaz? Levanta daí, vai embora. Você não está entendendo ainda que Deus tem a situação da sua vida na palma da mão dele? Você não compreendeu ainda que Deus pode mudar essa situação só bastando Ele dizer: já aconteça? Não, pastor, não entendo ainda. Então eu vou te dizer o que Isaías nos ensina, no capítulo 64, e o versículo de número 4, ele diz assim: ei, desde a antiguidade, com os olhos não se viu, com o ouvido não ouviu ou se percebeu, Deus tão grande como esse, que trabalha em prol daquele que nele espera. Deus não perdeu o controle da sua situação. Você está no meio do deserto, mas Deus ainda faz zimbro nascer no meio do deserto. Ele ainda manda o anjo levar o pão para você, Ele ainda manda o anjo levar a água para você, e ainda te dá força para a sua caminhada. Deus está no controle. Ele come, o anjo toca de novo, ele levanta e vai. Mas andando mais um tempo, ele entra dentro de uma caverna e ali se esconde. Deus apresenta para ele, diz: vem cá, Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, tenho sido zeloso. Jezabel quer me matar. Não sobrou mais ninguém. Eu estou sozinho na jogada. Agora acabou para mim. Quando nós estamos na luta, irmão, nós começamos a falar assim para Deus: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. O negócio não está bom. A situação não é a mesma. Eu não tenho mais ânimo nem para ir para a igreja. Não está adiantando eu orar. Não está adiantando eu jejuar, não está adiantando eu louvar. Olha aí, é melhor eu ficar quieto, é melhor eu abrir mão, é melhor eu entrar na caverna, é melhor eu esquecer de fazer. Deus disse: não, eu ainda estou no controle. Como? Ele disse: eu vou me apresentar a você novamente, te prepare. E aqui, falta mais 5 minutos, eu quero te ensinar um negócio de Deus aqui nesta noite. Isso aqui é grande. Isso aqui é forte. Deus nos revelou isso aqui nessa madrugada. O tanto que isso aqui é forte. Quando Deus disse assim: eu vou me apresentar a você de novo, Deus vai se apresentar a ele de novo.
E tem pessoas aqui, pastor Flávio, que Deus vai se apresentar a ele como Deus é na manhã. Ele esqueceu do poder de Deus. Ele esqueceu da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que Elias está lá dentro daquela caverna, escondido. Deixou mais uma vez, só te lembrar um negócio. Aquela caverna era no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. Sabe o que quer dizer isso? Monte de Deus. Você pode correr para todo lugar, mas se seu nome já está no livro da vida, você sempre vai parar aonde Deus quer que você pare. Você vai parar lá no monte de Deus, porque Deus ainda tem um controle da tua vida. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando é o tempo da visita de Deus, vem um vento forte e começa a destruir tudo. Elias disse: agora é Deus, e ele sai. Olha, e Deus não aparece no vento. De repente ele volta, vem um fogo e vem queimando tudo, destruindo tudo. Ele disse: agora é Deus o fogo consumidor. Deus não aparece no fogo. Elias volta e de repente um grande terremoto, abalando tudo, destruindo tudo. Ele disse: agora é Deus, terremoto. E Deus também não aparece no terremoto. Mas de repente, numa brisa suave, um orvalho tranquilo, como se fosse aquele da madrugada, Elias disse: eu acho que Deus não está aqui. Ele disse: Elias, sai da caverna. Elias, vem para fora. A tua caminhada ainda é longa, meu filho. Fica aí parado não. Eu ainda tenho um controle. Quando você orou, a chuva parou, não choveu enquanto você não orou novamente. Quando eu te mandei para o Querite, eu te sustentei. Quando eu te mandei para Serepta, eu também te sustentei. Quando você achou que ia morrer, eu mandei o alimento através do meu anjo. Eu mandei um zimbro no meio do deserto. Eu ainda tenho um controle da tua vida. E para nós fecharmos essa mensagem, entenda um negócio aqui de Deus nessa noite. Se eu fosse mistificar esta palavra, ou essas 4 posições a quais Elias pensou que Deus estava, eu dizia um negócio para você dessa seguinte maneira: primeiro, vento. Segundo, fogo. Terceiro, terremoto. E quarto, a chuva, a brisa. Ali havia os 4 elementos mais fortes da natureza. Segundo o nosso conceito, ali estavam os 4 elementos mais fortes da natureza: vento, fogo, terremoto e água. Estava ali. E sabe o que é que Deus me ensina aqui? E eu quero passar para você. Até os 4 elementos, Deus tem um controle sobre ele. Então Deus tem um controle sobre a sua situação. Deus tem um controle sobre a tua vida. Se Ele tem um controle nos 4 elementos mais poderosos, segundo o nosso conceito, Ele ainda tem um controle na sua vida. Pastor, mas eu estou vivendo uma situação onde eu fui abandonado, perdi o emprego, o negócio não está bom. Deus ainda tem um controle e Deus vai mudar para você. Pastor, mas eu fui largado pela esposa, pelo esposo. Deus ainda tem um controle, pode mudar essa situação. Pastor, eu perdi o emprego. Deus ainda tem um controle. Ele diz que tem a chave de Davi na mão dele. A porta que ele abre, ninguém fecha. Assim como a que ele fecha, ninguém pode abrir. Pastor, mas a minha guerra é financeira. Ele diz para Ageu: ei, meu é o ouro, minha é a prata, Ageu. A glória da segunda será maior do que a da primeira. Deus ainda tem o controle sobre a sua situação. Deus ainda tem o controle. Mas tem muita gente que já desanimou. Mas foi Deus que colocou no coração do pastor Flávio, como do pastor Joaquim, para me chamar aqui nesta noite. E um pequeno testemunho. Eu quero te dizer que Deus ainda tem um controle da sua vida. Esses dias para trás a gente toma conta de uma igreja. E eu queria colocar algumas cadeiras no altar. A gente não tinha cadeira no altar. E eu, numa noite orando, Deus me deu uma visão de 5 cadeiras no altar. Eu disse: meu Deus, as cadeiras que estavam no altar eram iguais às que estavam embaixo. Não é orgulho, mas era algo que eu imagino, da forma que eu aprendi na Bíblia. E aí Deus me dava aquela visão daquelas 5 cadeiras. E eu fui lá e fiz um desafio para os irmãos. Mas os irmãos tinham acabado de me ajudar com uma oferta para mim comprar o púlpito, comprar um armário lá para a igreja.
Eu fiz um desafio, eu disse, irmãos, eu estou precisando comprar agora 5 cadeiras. E eu não tenho dinheiro, o pastor não tem dinheiro, nós não temos salário, irmãos. Nós vivemos porque Deus falou um dia que ia cuidar. Deus tirou um homem que ganhava 25 mil reais por mês para ficar parado. E viver pela obra. O pastor Flávio conhece um pouco da nossa história, né? E Deus tem sustentado, graças a Deus, Deus tem sustentado, não tem me faltado nada. E aí, nós pegamos e falamos, ó irmão, nós precisamos. E eu tenho tantos dias para botar essas cadeiras no altar. Ninguém se manifestou. Eu disse, meu Deus, negócio que é esse? Comecei a procurar imóveis usados. Procurei para todo lado. E nada entrava no meu coração. Eu vi as cadeiras, não era orgulho, mas nada entrava no meu coração. A visão que eu tinha era outra, irmão Pelegrino. Eu disse, Deus, que negócio que é esse? E um dia Deus falou, estou no controle. Eu disse, Deus, mas cadê? Onde estão essas cadeiras? Aí a gente vai daqui, eu encontrei um rapaz, ele disse, olha pastor, eu faço, mas eu faço daquelas de alumínio, com aqueles tecidos de artesão, aqueles negócios lá trançados. Eu disse, vamos ver, eu gostei de uma lá, eu falei, quanto tu faz para mim? Ele disse, olha pastor, é 150 cada uma para o senhor, porque ele é sobrinho da minha esposa, né? Eu disse, olha, então tá bom, então, era de 280, ele disse que fazia 150, eu disse, tá bem. Mas ele falou, ó pastor, só que eu não vou fazer direto pela loja. Eu trabalho na loja, eu vou pegar o material e tirar e não posso fazer nota. Eu falei, não, aí está errado, né? Não posso fazer isso não, isso é fora da palavra de Deus. Eu vou estar usando de má fé com o povo e com Deus também na minha vida. Mas ele tinha me pedido 750 nas 5 cadeiras. E eu cheguei na igreja e disse, olha, eu achei umas cadeiras e fica mais ou menos 750 reais. Aí um moço que estava visitando nós pela primeira vez disse, pastor, eu dou as cadeiras para o senhor. 750, eu falei, é 750. Ele disse, eu dou as cadeiras, o senhor pode procurar as cadeiras que eu vou dar as cadeiras para o senhor. Aí um dia eu saí procurando, e sempre aquela palavra de Deus dizendo, eu estou no controle. Aí eu fui num moço lá, que ele mexe com, eu esqueço o nome do corintiano ali. Aí eu fui lá naquele do corintiano lá, e ele tinha umas cadeiras, era nova, era mais ou menos igual essas aí. Com uns bracinhos daquele jeito. E eu liguei pro moço, eu disse, eu achei umas cadeiras aqui. Ele disse, é? Eu disse, é azul, né? Aí ele falou, onde que é? Eu falei, eu estou aqui no tal do corintiano aqui. Aí ele chegou lá, as cadeiras tudo novas no plástico. Isso, é esse aí. Aí as cadeiras novas no plástico, mas já tinha um tempo que estava parada. E ele disse, quanto que o moço faz as cadeiras para o senhor, pastor? Eu disse, 150 cada uma. Ele disse, então, deixa eu ir aí para nós ver as cadeiras. E o homem chegou lá. Não deu uns 10 minutinhos, ele chegou, olhou as cadeiras. Não, pastor. O senhor quer essas aí mesmo? Eu falei, é uns 750, né, que eu falei. Ele falou, não, pastor. Vem cá comigo. Entra no carro e me segue. Eu segui o homem. Ele disse, tem um negócio ali de Casa Verde, esses negócios. Vamos para ali. Eu disse, vamos embora. Chegou ali na Sérgio Pacheco, ele parou no moço lá. Chegou lá, quando ele chegou no primeiro conjunto de cadeira, ele perguntou ao moço quanto que era, o moço falou 3 mil, e eu tomei um susto. Misericórdia. Vai acabar com o pastor agora. Aí ele virou para mim e falou assim, o senhor não tem fé não, pastor? Eu disse, tem. Eu só estou sem dinheiro, mas fé eu tenho. Ele disse, então peraí, pastor. Olha aí, qual que o senhor gosta? Aí eu fui olhando e nada me agradava. De repente o moço, o dono da loja, abriu um cômodo e eu vi as 5 cadeiras que Deus tinha me dado na visão, irmão Pelegrino. Amanhã, que deu Biaci de Gácia. Deixa eu te dizer de novo, Deus ainda está no controle da situação. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Quando eu olhei aquelas 5 cadeiras, eu disse, Deus, que negócio que é esse? Ele disse, eu estou no controle, meu filho. Eu disse, moço, essas cadeiras aqui, quanto custa? Ele disse, 2.400. Eu disse, pronto, Jesus. O homem disse que só ia me ofertar 750, Deus. Que negócio doido é esse aqui, Jesus? Aí o moço disse assim, o senhor gostou dessa aqui, pastor? Eu disse, é dessa aqui. Ele disse, pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor. Nós, homens, não tem muito sentido. Eu vou passar um pouquinho do horário, pastor Flávio. O senhor me perdoe, por favor. Os irmãos também me perdoem. Ele disse, nós homens não tem muita sensibilidade para esses negócios, detalhes assim. Vamos chamar as mulheres. O senhor chama a esposa do senhor, eu chamo a minha. E deixa elas decidir.
Aí eu disse, esse homem vai dar para trás. 2.400, eu falei, pronto, tão bom, vamos chamar as mulheres. Ele falou, aquela que elas decidir, é o que nós vamos fazer, pastor. Eu disse, tá bom. Ele buscou a esposa dele, eu busquei a minha. As duas se encontraram. Começaram a olhar as cadeiras, sentavam. E mulher toda cheia de coisa para... né? Senta, experimenta. A gente já chega, olha e leva, né? A mulher, ela olha até os detalhes, se está faltando, está descosturado. E as mulheres olhando, olhando. Aí uma vira para a outra e disse assim, só tem essas aqui? O moço disse, não, tem umas ali dentro do cômodo. Levou no mesmo cômodo. Quando as duas chegou, as duas disseram, essas aqui, ó. E eu não tinha falado nada para minha esposa. E nem ele para a esposa dele. Mas as duas disseram, essas aqui. O que o senhor acha, pastor? Eu disse, aí, essas aí, Deus falou, eu estou no controle. O moço disse assim, quanto o senhor faz para mim, homem? Para o dono da loja. Ele disse, 2.000. Ele disse, não, muda aí para mim. Ele disse, não, 2.000. Ele disse, moço, isso aqui é para uma igreja, é para abençoar a obra de Deus. Ele, é para abençoar a obra de Deus? Faço 1.100 para o senhor levar, mas leva tudo. De 2.400 levou por 1.100. As cadeiras estão lá do jeito que Deus prometeu e me deu em visão. Fica de pé um minutinho. Elias, assim como muitos de nós em algum tempo da nossa vida, nós achamos que Deus nos largou. Mas zimbro é o primeiro sinal que Deus ainda está no controle. E deixa eu te dizer um negócio aqui, já tem um zimbro de Deus, uma providência de Deus na tua vida. Deus ainda está no controle de qualquer situação. Pastor, perdi tudo. Não tem mais jeito, pastor, perdi empresa, perdi tudo, estou abandonado, estou jogado. Deus está mandando eu te dizer que Ele está no controle da sua situação ainda. Ele está no controle ainda da tua situação. Obasi, minihas. Kamanjo geasurineg. Deus está no controle. Não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem deserto, não tem nada. Deus está no controle da tua situação. E nós fechamos assim, dizendo um negócio para você. Pode subir para cá, irmão, quem for tomar conta aqui. Quando Jesus entrou naquele barco com os discípulos, havia sido deliberada uma ordem. E a ordem é, entramos e passamos para a outra margem. É uma ordem, não é verdade? Uma ordem afirmativa. Ele disse, entramos e passamos. Não é verdade? Quando você chegou até Deus, Ele também deu uma ordem ao seu favor. Ele também fez promessa ao seu favor. Ele disse que tem coisas boas e grandes nessa terra para você. E ele afirma isso para nós em Isaías 1,19, quando ele diz assim, se quiseres e creres, comerás o melhor desta terra. Deus já deliberou uma ordem ao teu favor. Mesmo se levantar tempestade no meio do mar, na sua caminhada, Ele ainda tem o poder e o controle de mandar o vento e o mar se acalmar. Deus abençoe, em nome de Jesus.